Boa noite, Curitiba. Boa noite. Ei, coisa boa encontrar vocês hoje aqui. Boa noite, você que está em casa. Bem-vindo, você que está em casa, assistindo pela TV Novo Tempo. Nós estamos na série do Clamor da Meia-Noite. Esse é o programa 18 da série. Esse assunto que cada vez está ficando mais interessante, mais intrigante, e eu não quero gastar muito tempo aqui agora, porque eu quero entrar no assunto. Tem muita coisa nova para a gente entender, para a gente buscar. Agora nós vamos partir daqui em diante, porque o que eu quero perguntar é o seguinte: será que hoje seria possível acontecer uma coisa dessa? Seria possível hoje, nas contingências atuais do mundo, os Estados Unidos se unirem ao Vaticano? Seria possível fazer isso, acontecer isso hoje? E é isso que nós queremos mostrar. No final do século XVI, havia uma perseguição muito grande dos católicos aos protestantes, que eram recentes. A Igreja Católica estava perseguindo os protestantes, embora o protestantismo estivesse crescendo na Europa. Aliás, por causa disso, lá na Alemanha, na Inglaterra, a igreja anglicana, por exemplo, e outras igrejas estavam crescendo na Inglaterra, na Alemanha, na Europa. E isso estava fazendo com que houvesse maior perseguição. E por que essas igrejas cristãs estavam crescendo? Porque elas tinham na mão a Bíblia, que até ali tinha sido proibida pela Igreja Católica. Então agora eles tinham a Bíblia, estavam descobrindo, era o descobrimento, o redescobrimento da Bíblia, e o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aquelas pessoas que tinham a Bíblia na mão se sentiam libertas, elas se sentiam plenas, e elas queriam ir para o protestantismo. Por isso crescia o protestantismo. E surge então um grupo de religiões, que são os puritanos, que eram pessoas que seguem a Bíblia, protestantes, e que estavam fugindo da perseguição católica da Europa, e eles ouvem falar de uma nova terra, que é como era o nome? Novo Mundo. Era o Novo Mundo. E eles decidem começar a mudar para lá, para serem os pioneiros lá nesse Novo Mundo, que ainda não era chamado Estados Unidos da América. Eles vão para fazer a colonização dos Estados Unidos por volta de 1620, e esses puritanos chegam lá, puritanos que eram pessoas de diversas religiões, e já começa a existir logo uma divisão de ideia política entre esse pessoal que chega no Novo Mundo, lá onde seriam os Estados Unidos. Porque os puritanos, eles chegam lá fugindo da perseguição católica, mas como bons seres humanos que eles eram, começam a querer impor as crenças deles sobre o Estado, e começam a pressionar o Estado para fazerem leis as crenças deles. Oh, coisa terrível. Olha, quantas vezes eu falar isso aqui, eu não vou me conformar, não é? Que gente que estuda a Bíblia, gente que recebe a liberdade, queira imprimir as suas ideias na cabeça das outras. E o pior é que isso acontece muito hoje, dentro de muita igreja. Gente que acha que a vontade dele é a vontade de Deus. Eu me lembro uma vez de um senhor vir falar comigo a respeito de uma música que eu tinha cantado, e ele me repreendeu por causa da música, porque ele disse que aquela música era um absurdo e tal, e ele diz assim: se você não ouviu o que eu estou falando, você está se recusando a ouvir a voz de Deus. E eu fiquei com vontade de dizer para ele assim: eu não tinha percebido que eu estava na presença do próprio Deus aqui, porque algumas pessoas acham que são Deus. Se você não ouviu o que eu estou falando, você está recusando a ouvir a voz de Deus. Ora, quem sou eu para dizer a alguém que aquilo que eu falo é o que Deus fala? Deus não precisa de um porta-voz como eu, a não ser que eu seja muito fiel ao que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é que manda em todos os sentidos, em todos os momentos. E os puritanos quiseram impor ao Estado, mas tinha já um grupo de pessoas lá que não queriam esse tipo de coisa. Era um grupo de gente que dizia assim: nós viemos aqui para fugir disso. Nós não queremos perseguir ninguém e não queremos ninguém sendo perseguido. E nós queremos manter separados a religião
do Estado. Quem eram esses puritanos? Eram congregacionalistas, episcopais, anglicanos. Eles formavam esse grupo de puritanos. Estavam pressionando o Estado a impor as regras deles. Tudo isso acontecendo em 1620. Aí, acontecia que até 1775, que foi quando aconteceu a Revolução Norte-Americana, ainda os quakers, que eram uma religião, eram enforcados, batistas açoitados, ou seja, vice-versa, né? Essas pessoas ainda eram perseguidas pelos puritanos, que vieram fugindo de perseguição religiosa. Absurdos que aconteciam. Por isso, lá em 1775 aconteceu a Revolução Norte-Americana, em 1798, bem naquela época, a Revolução Francesa. O que fazia a diferença entre as duas é que a Revolução Francesa baniu a religião do Estado e ela declarou o Estado ateu. Nós não acreditamos em Deus. E os Estados Unidos simplesmente eles separaram de um lado e de outro, religião e Estado. Dividiu as duas coisas. A partir dali, a igreja já não mandava no Estado. Os partidos políticos, eles eram liderados por pessoas que não eram religiosas naquela época. Ou seja, os políticos estavam cuidando, não tinha pessoas religiosas entre eles, e os religiosos estavam dentro das igrejas, pregando e nas ruas pregando. Era assim que funcionava. Você acha que isso é bom ou é ruim? Separação entre igreja e Estado, bom ou ruim? Ah, bom, eu achei que você estava em dúvida. É muito bom. É isso que Deus indica para nós. Separação entre igreja e Estado. Porque quando junta, a gente já viu na história por aí tudo, que juntou, corrompeu. Mas começaram a acontecer grandes mudanças. Como qualquer mudança, acontece sutilmente, devagarinho. Toda grande mudança acontece devagar. Já percebeu isso? Até na vida da gente? Ninguém diz assim: poxa, hoje está um bom dia para eu sair de casa e me transformar num maconheiro, me viciar no crack e me perder nessa vida. Não, ninguém faz isso. As pessoas vão atrás de um barato, sabe? As pessoas vão atrás de um cigarrinho, um baseadinho. E todos os garotos que eu já visitei em centro de recuperação de drogado, dizem assim: me disseram que maconha não viciava. Todos eles. E que cocaína não vicia. E um deles, de 18 anos, tinha tido uma parada cardíaca. Um rapaz de 1,80 m de altura. Ninguém sabia que ele era drogado até então. Um ou outro desconfiava. E eu fui visitar. Ele disse: pastor, me disseram que cocaína, se eu cheirasse uma vez por semana, não viciava. E por que você está aí? É porque eu cheirei tudo do mês em um dia. E aí eu estou aqui. Mas por que você cheirou em um dia? É porque eu não estou conseguindo ficar sem. Mas você não cheira só uma vez por semana? É lógico que vicia. Todas as grandes mudanças na vida das pessoas acontecem sutilmente. Nos países também. Tudo acontece devagar. Tanto para o mal quanto para o bem. Por isso não se desespere. Se você está tentando buscar Deus, está tentando seguir Deus, está entregando o coração, não se desespere. Se você já está seguindo Deus, você já tem noção do que Deus espera de você, você quer fazer, mas não consegue ainda. Calma, calma. Toda árvore dá o fruto devagarinho. Você não olha para a árvore num dia e no outro você vê uma manga madura. Não. Você fica olhando para a árvore e tem flor primeiro, e depois aparece uma frutinha desse tamanhozinho, verdinha, e ela vai crescendo e crescendo, e você fica olhando para ela. Já teve pé de fruta em casa? Tem? E você fica olhando e olhando, mas não vai amadurecer nunca. E depois, quando ela começa a tomar formato, já fica grande, você vai lá palpar, e vai. Você quer saber? A gente é desesperado com essas coisas. Calma! As grandes mudanças acontecem devagar, para o bem e para o mal. Assim aconteceu. A teologia liberal, começaram a acontecer as mudanças pequenas. A teologia liberal chegou nos Estados Unidos, negando o sobrenatural. Negava o nascimento de Jesus de uma virgem, os milagres de Cristo e outras coisas. Então, esse grupo de religiosos que não estavam cuidando da
política, mas que estavam de olho nela. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. É religioso, conservador, em geral, por ele achar que a ideia dele é a ideia de Deus, ele acha que se ele não mandar na vida do outro, o outro vai se perder. E às vezes a gente faz isso com as pessoas da família da gente. E maioria das vezes com boas intenções. E eu vou advertir você, sabe, porque tem pessoas que começam a assistir, você começa a assistir a TV Novo Tempo, você começa a assistir o Clamor, começa a assistir outros programas, cultos, começa a se apaixonar por Jesus, recebe as informações e começam a, desculpa o tema, começam a infernizar a vida dos parentes. Sabe por quê? Quer arrastar a pessoa para cá de qualquer jeito, quer obrigar a pessoa, a ponto da pessoa até ficar com raiva de ouvir falar na coisa. Então a gente tem que ser sábio, entende? É importante as pessoas virem? É importante elas saberem? Mas se a pessoa não quer, não obriga. Olha como é que Jesus se aproximava das pessoas, como é que ele se aproximou da samaritana. Não posso entrar nisso, mas a gente tem que ser sábio. Quando Jesus entra na vida da gente, ele faz a gente melhor. Ele faz as mulheres mais atenciosas com o marido. Não vou cuidar de você porque eu tenho que ir para a igreja. O marido vai odiar a igreja. Então tem que ser sábio, inteligente. Agora, essas pessoas entraram, os puritanos, ou os conservadores, eles não estavam cuidando da política, mas estavam de olho na política, porque eles queriam mandar de certa forma. E eles viram o liberalismo entrando, e eles pensaram, nós temos que agir, porque senão esse liberalismo vai acabar com tudo. E eles lançaram uma série chamada, uma coleção, Os Fundamentos, que foi um trabalho relevante, um bom trabalho, colocando o que a Bíblia dizia. Só que em cima de uma coisa boa já veio uma coisa ruim de novo, porque começa o exagero. Esse fundamentalismo, que era esse novo movimento dentro dos Estados Unidos da América, que aconteceu em 1900. O que aconteceu de coisa ruim em seguida? É que um fundamentalista resolveu no Tennessee colocar uma lei, que é a lei Butler, porque o camarada chamava Butler, proibindo qualquer pessoa de ensinar evolucionismo, que nessa época era muito recente, tinha surgido há coisa de 50 anos, pouco mais do que isso, e proibindo ensinar o evolucionismo nas escolas. Bom, foi o suficiente para que um camarada chamado John Scopes, esse camarada ensinasse, e o que aconteceu com o John Scopes? Ele foi condenado. Houve o julgamento, Julgamento do macaco, foi terrível, passaram um carão, vergonha mesmo, por tudo que tinha acontecido. E finalmente esses fundamentalistas, eles foram tão ridicularizados que eles resolveram ficar longe da política, porque tinham sido eles que tinham feito a tal da lei no Tennessee. Não, agora nós vamos ficar longe da política, porque a nossa coisa é pregar o evangelho, não é cuidar de política, nós precisamos salvar almas. E eles foram fazer mesmo isso, lá em 1925, se afastaram. Naquela época tinha quantos partidos políticos lá? 2, democratas e republicanos. Quantos partidos tem hoje lá nos Estados Unidos? 2, democrata e republicano. Só que ambos os partidos eram liderados por liberais. Os conservadores políticos e os conservadores religiosos estavam fora da política. Está dando para entender, não está? Está me acompanhando? Está muito fácil até agora, não é? Todos esses dois grupos estavam fora da política. Mas continuam a acontecer grandes mudanças também, sutis, pequenas. O que acontece? Os fundamentalistas, como eles tinham dito, nós vamos pregar, eles vão e começam a pregar o evangelho mesmo. E à medida em que eles se dedicam a fazer isso, os batistas do sul, que são uma religião, eles cresceram para 1,5 milhão de membros em 26 anos, em 22 anos. Ou seja, de 1940 a 1962. A Assembleia de Deus, então, quadruplicou o número de membros. Batistas, assembleanos e outras religiões cresceram também, enquanto eles se dedicaram a pregar o evangelho, a fazer a pregação. Enquanto isso, do lado da política ou do lado não religioso, o que aconteceu? A revolução
sexual apareceu. E agora as mudanças de comportamento, o movimento hippie. Em 1960 agora aparece um candidato, que era o John Kennedy. Só que o John Kennedy, ele era católico, num país protestante. Mas não era só um país protestante, porque esse país, nessa época, em 1960, faz quanto tempo em 1960? 55 anos. Só isso. 55 anos. Há 55 anos atrás, esse país, ele era anticatólico. Eles não podiam nem ouvir falar de um católico como presidente. Por quê? Porque a grande maioria do país era protestante, eles tinham fugido do catolicismo de lá da Europa, e eles não queriam, porque eles tinham medo que, de novo, a igreja se unisse com o Estado, quisesse mandar no país, e eles não queriam isso de jeito nenhum. Por isso, o Kennedy foi forçado, em certa forma, pressionado politicamente, a fazer um discurso, porque se ele não tivesse feito aquele discurso, provavelmente não teria ganho a eleição, e ele foi na associação dos ministros, dos pastores evangélicos, e o discurso dele dizia: creio em um país onde a separação entre igreja e Estado é absoluta, onde nenhum prelado católico diria ao presidente, caso ele seja católico, como agir, e nenhum ministro protestante diria aos membros da sua igreja em quem votar. O liberalismo cresce. O Kennedy foi eleito ou não foi? Foi empossado ou não foi? Foi empossado. E o que acontece em 1962, 63? A oração e a Bíblia, que até ali eram feitas nas escolas públicas norte-americanas, foram proibidas. Em 62, 63, proibiram oração e Bíblia nas escolas americanas. Isso era uma atitude dos liberalistas ou dos liberais. Que coisa! Você acha que a oração e a Bíblia deveria voltar às escolas públicas, sim ou não? Sim ou não? Esse foi um teste, que eu já perguntei isso para vocês. Foi ou não foi? Perguntei e peguei vocês. Por quê? Porque eu não posso obrigar as pessoas ali dentro das escolas que são públicas, eu não posso obrigar as pessoas a orarem a Deus, que eles não creem, e lerem a Bíblia, que eles não creem também. De novo eu vou estar fazendo errado, e eu vou estar tentando impor para as pessoas aquilo que eu acredito, e Deus não trabalha através de imposição. Ora, se você quer uma escola que ensine seu filho a orar, então você põe numa escola particular onde se faz isso. A educação adventista, por exemplo, onde se faz isso. Nós estamos aqui dentro de um teatro maravilhoso, que é dentro de uma escola adventista. E aqui se ensina a criança a orar, ensina a criança a ler a Bíblia, aqui sim. Agora, na escola pública, nós não podemos impor isso. A coisa não vem por imposição. E nós chegamos a 1976. Nessa época, os conservadores ficaram felizes, porque Jimmy Carter se tornou presidente da República e ele era um batista. Ele era da Convenção Batista do Sul. Foi em 76. Já começa a reconhecer esses nomes aqui? Quem é que viveu na época do Jimmy Carter? 76, já era nascido. Quero ver. Meu pai, já estou começando a fazer parte de uma minoria. Achei que todo mundo ia levantar a mão. Mas vamos mais para perto. Acontece que o Jimmy Carter... Acontece que em 1900, vamos lá, devagar, 1979, os conservadores religiosos com os conservadores políticos, que estavam separados da política, lembra? Estão entendendo o que eu estou falando? Lá na política estava só os liberais, e os conservadores religiosos e os conservadores políticos fora da política. Eles não tinham nenhum tipo de ascensão, eles não conseguiam entrar na política, porque os liberais não deixavam. Então eles resolveram fazer o quê? Eles resolveram ter um encontro. E agora a coisa começa a ficar interessante, porque você vai ver, aos poucos, a mudança que foi acontecendo nos Estados Unidos da América. Nesse país protestante, que atendeu o povo de Deus que estava fugindo da perseguição e que depois foi mudando o seu discurso
aos poucos e que vem mudando o seu discurso, vem mudando a sua característica e se preparando para o que vai acontecer daqui a pouco. É incrível a gente ver aquilo que Deus disse que aconteceria na história tomando lugar, tomando as cenas no mundo de hoje. Então, em 79, esses conservadores políticos e religiosos, nós somos conservadores, nós somos políticos, vocês religiosos, mas a gente é conservador. Vamos ter um encontro, vamos ver o que a gente faz. E esse camarada que se chama Jerry Falwell, que é um pastor batista, nessa época, o discurso dele era esse: os pregadores não são chamados a serem políticos, mas a serem ganhadores de almas. Antes do encontro, essa era a posição dele, declarado. Ele falava, porque ele tinha programa de televisão, era um pastor que tinha um programa de televisão, e essa era a posição dele. Acontece que depois desse encontro, os dois resolveram se unir e formaram um movimento político chamado Maioria Moral, que aconteceu lá nos Estados Unidos da América, juntando todos os conservadores. Esse Jerry Falwell teve uma mudança radical naquilo que ele pensava, porque ele começou a viajar todos os Estados Unidos, ele começou a estabelecer em todos os lugares e promover esse movimento político que se chamava Maioria Moral. Olha só, de novo, os religiosos dizendo, nós temos que tomar o poder político na nossa mão, porque nós precisamos proteger o país, e toda vez que religioso se mete com política, vai dando errado. Toda vez que igreja se mistura com política, vai dando errado. Então foi isso que aconteceu. Em 1979, quando surgiu essa maioria moral, alguns desses homens, 4 homens, quem eram eles? Oral Roberts, que era também um pregador evangelista, e que tinha programa na TV, um outro chamado Jerry Falwell, que é esse mesmo, ali estão os camaradas novinhos, e aqui estão eles mais parecidos comigo agora, atualmente, né? Todos eles evangelistas da TV, esse James Kennedy, que era da igreja presbiteriana, esse é da Flórida, e mais Tim LaHaye, que é o pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, em San Diego, e também co-escritor dessa série Deixados para Trás, que se transformou em filme. Esses 4 homens se uniram para fazer uma visita. Eles foram visitar quem? Jimmy Carter, em 1979. E eles foram fazer uma pergunta para o presidente Jimmy Carter. A pergunta deles era, por que o senhor apoia a emenda de direitos iguais para homossexuais? Eles eram conservadores, e estavam fazendo essa pergunta para o presidente Jimmy Carter, e olha o que o presidente respondeu: porque é boa para a família. E o que eles pensaram? Tim LaHaye diz, Deus, temos de tirar esse homem da Casa Branca e colocar alguém que haja de forma decisiva para trazer de volta os valores morais tradicionais. Ou seja, eles estavam tomando atitudes. Então essa maioria moral começa agora a se mover. E eles, conservadores, que estavam felizes com a ida do Jimmy Carter, depois da resposta dele, ficaram decepcionados com o Jimmy Carter. Tudo isso estava acontecendo na política e a gente não estava sabendo. Assim como acontecem coisas hoje, e a gente vai vendo o que os jornais dizem. Então nós chegamos em 1990. Quem se torna presidente? Ronald Reagan, que tinha sido um ator. Esse era um conservador político, mas ele não era conservador religioso. E olha quanto tempo ele ficou no poder. 8 anos ele ficou. E para os conservadores religiosos, o Reagan foi uma decepção. Ou seja, os conservadores religiosos não conseguiam ninguém nos Estados Unidos que eles pudessem colocar no poder e que seguisse o pensamento conservador religioso e que quisesse impor ao país aquelas coisas que eles pensavam. Então, em 1988, nas eleições prévias, o que eram eleições prévias? O que são? Hoje nós estamos vivendo, nos Estados Unidos, um momento de eleições prévias.
O programa vai estar passando para você abril, maio, junho de 2016. Ou seja, falando com você, dizendo, nós estamos em 2016. Mas falando com você, nós estamos no finalzinho de 2015. Né? E nós estamos acompanhando que existem candidatos disputando as eleições dos Estados Unidos. Então, tem 2 partidos, tem vários candidatos dentro de um partido que são candidatos a ser candidato. Isso são as prévias. Nas prévias, esse Pat Robertson, que era um pastor pentecostal, ele era conservador e era religioso. O que esse Pat Robertson faz? Ele concorre com o George Bush para ver quem vai ser o candidato do partido republicano. Qual dos dois ganhou? O Bush ganhou, e depois ele ganhou a eleição. E ele se tornou o presidente dos Estados Unidos. Até o penteado dele mudou depois que ele foi presidente. Contudo, mas, dessa vez os conservadores religiosos chegaram bem perto, certo? Até ali eles não tinham conseguido ninguém assim, mas dessa vez eles pegaram um pastor que era conservador religioso e ele chegou a disputar ser candidato da presidência. Chegou perto. Mas eles não conseguiam chegar nunca, essa é a verdade. Então, em 1988, a maioria moral acabou e começou um outro movimento. Eles disseram, não está dando certo nossa receita. Vamos começar uma outra coisa que agora vai chamar coalizão cristã. São nomes de movimentos políticos. Para quê? Para tentar colocar o conservadorismo no poder. E eles começaram a mudar de tática. Esse camarada esperto, chamado Ralph Reed, ele começou a articular essa coalizão cristã. Sabe qual era a ideia dele? Ele diz assim, pessoal, até agora, nós estamos aqui atirando lá para cima, tentando colocar um presidente da República Norte-Americana. É muito difícil colocar um presidente, a gente não tem ninguém lá dentro. Nós temos que começar na política local. Nós temos que começar a colocar gente mais baixo, nós temos que colocar gente na Câmara, nós temos que colocar gente no Senado, nós temos que colocar juízes na Suprema Corte, é isso que a gente tem que fazer. E no fim de 91, Clarence Thomas foi eleito pelo próprio Bush para ser juiz da Suprema Corte. Ele é ainda um conservador cristão, juiz da Suprema Corte, né? Em 92, de novo, o Bush concorre à reeleição. Com quem ele concorre? Com o Clinton. Quem vence? Em 92, quem vence é o Clinton. E ele faz o seu governo de 93 até 2000. E ele era republicano ou era democrata? Ele era democrata. Ele era conservador ou liberal? Ele era liberal. Então, de novo, eles não emplacaram. Mas eles começaram a colocar agora, foram para o Senado, nas intermediárias, e conseguiram que os democratas liberais perdessem 8 cadeiras no Senado. E agora os republicanos passaram para ter uma maioria de 4 cadeiras. Na Câmara Federal, os democratas liberais perderam 44 cadeiras e os republicanos ganharam uma maioria de 26. Isso indica o quê? Que na hora das votações eles iam começar a ter cada vez mais influência. E a influência deles começou a dar certo. O que esse Ralph Reed pensou começou a dar certo. Porque eles não tinham ainda um presidente da República que era conservador, cristão, mas eles começavam a ter maioria na Câmara, no Senado. E agora eles tinham tanto poder, só não tinham a presidência, que as revistas começaram a dizer o seguinte: a coalizão cristã do Ralph Reed está numa cruzada para assumir a política dos Estados Unidos. E está funcionando. Essa é a Time de 1994. Olha o que diz agora essa outra Time aqui, a mesma Time, de 94. Sem ter o apoio significativo da direita cristã, um republicano não pode conseguir tornar-se candidato ou ganhar a eleição geral. Ganharam o poder, não ganharam? Foi ou não foi?
cresceram em poder. Agora, ninguém estava conseguindo se tornar candidato. Finalmente, em 2000, quem concorre? Bush e Al Gore. Quem estava vivo nessa época? 2000. Não posso ficar tão contente agora, né? Porque eu nasci em 63. Estou vendo tudo isso aqui acontecer, ó, desde lá do Kennedy, né? Quer dizer, o Kennedy ainda não foi, porque eu estava ali mais ou menos nascendo. Mas eu lembro da Copa do Mundo de 70, que coisa terrível, né? É assim mesmo. Mas está lá, o Bush e o Gore. Quem ganhou? O Bush. E quem que era o Bush dentro desse cenário? O Bush, ele era fiel à direita cristã. Ou seja, Bush era conservador e cristão. Pensando naquilo que ele fez, imagine se ele não fosse cristão, hein? Pensa bem. Olha só, é por isso que eu digo, a gente falar que é cristão não adianta nada. A gente precisa ser cristão de fato. A gente precisa demonstrar nas nossas ações que somos cristãos. E é isso que me incomoda a mim mesmo a cada dia. Porque eu não posso ficar aqui da minha cadeira dizendo assim, mas olha o que fez esse Bush. Eu tenho que olhar para mim mesmo. E eu gosto de dizer o seguinte, sabe? Como é que você sabe se a outra pessoa da tua igreja, ou da igreja, ou se o teu vizinho que diz cristão, como é que você sabe se ele é cristão mesmo ou não? Você não sabe, não é da tua conta. Está entendendo? Quando você entrega a vida para Deus, você não ganha um binóculo, você ganha um espelho. E tem gente que é cristão que vive de binóculo olhando a vida do outro. Mas Deus não te deu o binóculo, Ele te deu o espelho. Quem vem devagarinho para colocar um binóculo na tua mão é inimigo, sabe? Você viver espiando a vida do outro. E por isso que tem tanta gente, como eu estava dizendo no último programa, que se decepciona na igreja, porque vive de olho na vida do outro. Ele olha tanto para o outro que ele não consegue ver Jesus. Não tem tempo para olhar para Jesus. Aí ele se decepciona, sabe por quê? As igrejas têm problema. Eu estou falando em nome da igreja adventista. Na igreja adventista tem gente fofoqueira. Você sabia disso? Estou falando para a TV isso. Tem gente que repara na vida do outro. Sabia disso? E sabe por que a igreja adventista tem problema? Porque eu estou dentro da igreja. É isso. A minha pessoa, e eu tenho defeito. Então, quando eu vou para a igreja, eu levo o meu defeito para lá. E os outros levam os defeitos deles. E uma igreja não é um lugar onde as pessoas são perfeitas, mas onde elas estão buscando Deus para que Deus mude a coisa dentro deles. Você entende disso? Então presta atenção. Quando você for na igreja, para de ficar olhando para os outros. Qualquer igreja vai ter problemas de pessoas. Não pode ter problema doutrinário. Isso não pode ter. A doutrina tem que estar de acordo com a Bíblia. Mas as pessoas que estão lá, vai ter gente em níveis diferentes de aprendizado. Tem gente na vida espiritual no pré-primário e tem gente no doutorado e pós-doutorado. O mais incrível é que gente que está no pré-primário já está lá faz 65 anos. E tem gente no pós-doutorado, alguns com 3 anos só, de cristianismo. Porque também a maturidade não depende da idade. Algumas pessoas, quando envelhecem, ficam sábias. E algumas pessoas, quando envelhecem, ficam velhas. Você entende? Eu sempre pergunto se você entende. Sabe por quê? A gente tem que entender essas coisas e buscar a sabedoria que vem de Deus, a luz que vem de Deus. Agora nós vamos começar a ver um desfile de juízes da Suprema Corte. John Roberts foi eleito presidente da Suprema Corte. Samuel Alito foi eleito juiz da Suprema Corte. E os dois são católicos. Aliás, eu quero mostrar um quadro bem interessante do que são os juízes da Suprema Corte norte-americana hoje, em 2015, e a religião deles. Você encontra 9, 3 judeus e 6 católicos. E esse não é um país protestante?
como é que a coisa mudou assim lá? Como é que a situação inverteu tão grandemente? E nós paramos aqui no Bush, só no Bush. Agora deixa eu mostrar para vocês como é que a situação inverteu tanto. Como é que o catolicismo cresceu tanto nos Estados Unidos e como é que a Igreja Católica ganhou uma projeção tão grande naquele país que costumava ser um país protestante. E que a gente, quando pensa lá, pensa num país protestante. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa que é um país católico. E quando a gente pensa nos Estados Unidos, pensa que é um país protestante. Mas vamos ver como é que a coisa mudou. O que estava acontecendo lá no Vaticano enquanto isso? E agora eu quero mostrar para você como foi a evolução e o andamento, o que aconteceu dentro do catolicismo. Presta atenção. E nós voltamos lá para 1798, que foi quando eu disse que o papado sofreu aquela ferida mortal. Por quê? Porque na Revolução Francesa, quando eles declararam o Estado ateu, eles baniram a religião do Estado, e logo depois de um tempo, o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, porque Napoleão Bonaparte mandou prender. E como eu disse, todas as coisas acontecem aos poucos. Então, o que aconteceu com o papado foi que, já desde o iluminismo, desde tempos anteriores, a religião veio perdendo a força, a Igreja Católica veio perdendo a força, e a religião em si. Os iluministas, a razão, a idade da razão, veio ganhando força, e as pessoas diziam, eu só acredito se provar para mim. E diziam, não, mas a religião é pela fé, nós não queremos a religião. Veio perdendo aos poucos. E quando o Papa foi preso, essa ferida mortal, ela foi a última coisa. Ela começou a acontecer lá atrás, foi a gota d'água no copo. E ali eles perderam todo o poderio. E nós vamos agora para 1870, porque eles começaram, em 1870, o Vaticano perdeu os estados papais. Ou seja, deixou de ser uma nação. A França tomou conta, a Europa tomou conta, aquilo voltou, olha só, todos esses países aqui, parte Itália, todos esses territórios ficaram na mão de França, de Itália, e eles perderam o reinado. Agora já não era mais um império. E eles começaram 59 anos de luta para recuperar os estados papais. O Vaticano hoje é um país ou não? Eles têm esses estados papais, sim ou não? Eles têm estados papais, sim, até hoje. Não estados desse tanto, mas eles são uma nação. Pequenininho, mas são uma nação, sim. Eles são, o Papa, ele é eleito, tanto Papa quanto rei. Ele é coroado rei. E nós vamos para 1929. E como tudo que acontece aos poucos, eu vou mostrar 4 fases onde a ferida mortal começou a ser curada, porque a profecia dizia, ou diz, que essa ferida mortal começaria a ser curada. O poderio começaria a voltar aos poucos. E eu digo para você já, essa ferida mortal ainda não foi curada totalmente. O Apocalipse diz que ela vai ser curada, de fato, ali no Armagedon. E nós vamos ver isso amanhã e depois. Mas o que começou a acontecer de lá para cá? O Tratado de Latrão foi a fase 1, o início disso aí. O Papa Pio XI, em 1929, procurou Benito Mussolini e eles começaram agora a fazer tratativas. E esse secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Gasparri, ele foi com o general Mussolini e assinou o Tratado de Latrão. O que o Tratado de Latrão dizia? Era um tratado de conciliação, uma convenção financeira e uma concordata. Era um tratado com 3 documentos. O que era isso aqui? Isso colocava, primeiro, era um tratado de conciliação, colocava o catolicismo de novo como a religião oficial do Estado na Itália. Opa, já devolveu a posição de
religião oficial. Depois era uma convenção financeira. Por quê? Porque ele estipulou que o governo daria 7,5 milhões de liras ao Vaticano pela perda dos estados papais em 1870. Então foi determinado isso, que o governo devolveria para o Vaticano. E terceiro, uma concordata que dizia 3 coisas. Primeiro, reconhece dias de festa instituídos pela igreja, incluindo todos os domingos. O 34 artigo diz: estabelece a lei canônica com base para casamento e divórcio, ou seja, todas as coisas da igreja como base. E a igreja passa a ter controle sobre a instrução religiosa nas escolas públicas. Olha só, devolveu para a igreja católica uma grande parte do poder. Deu o primeiro passo e devolveu em 1961, que é que nós chegamos lá. Bom, eles devolveram os estados papais, mas em 1961 chega o Concílio Vaticano II. 1961, o que estava acontecendo na política norte-americana mesmo? Era o Kennedy. E em 1962, 63, a Bíblia e a oração foram proibidas nas escolas, certo? Os dois vão caminhando paralelamente. O que o Concílio Vaticano II fez? Primeiro, ele foi um concílio ecumênico, porque agora a igreja começou a falar de ecumenismo. E o que é o ecumenismo? A união das religiões. A igreja começou a falar em reunir as religiões, em unir as religiões. E o Papa João XXIII convocou esse concílio. Ele começou e quem finalizou foi o Papa Paulo VI, que terminou em 1965. Como era a teoria política da Igreja Católica antes? Vamos ver como é que a Igreja Católica pensava antes do Concílio Vaticano II. Olha o que diz o Papa Pio IX. A religião da Igreja Católica é a única religião verdadeira. Isso eles diziam antes. A Igreja Católica é a única que mantém o verdadeiro culto. Ela é a fonte da verdade, o domicílio da fé e o templo de Deus. Olha o que diz o Papa Gregório XVI. Essa vergonhosa fonte de indeferismo, o liberalismo e a democracia, dá origem à absurda e errônea afirmação de que a liberdade de consciência precisa ser mantida para todos. Ou seja, esse negócio de dizer que todo mundo tem liberdade de consciência é um absurdo isso. E nós chegamos em 1965, quando termina o Concílio Vaticano II. Olha o que a igreja passou a dizer agora, depois do Concílio Vaticano II. Foi uma mudança de enfoque de afirmação. Eles dizem, este Concílio Vaticano declara que o ser humano tem o direito à liberdade religiosa. Mudou ou não mudou? Sensivelmente. Essa liberdade significa que todos devem ser imunes à coerção por parte de indivíduos ou grupos sociais. Tem várias coisas, eu separei 2. A sociedade tem o direito de se defender contra possíveis abusos cometidos sob o pretexto de liberdade religiosa. É especial dever do governo proporcionar essa proteção. Chegamos a 1978, terceira fase dessa cura da ferida. Vê, primeiro, receberam os estados papais, foram instalados na Itália. Agora o Concílio Vaticano começa a mostrar uma nova cara, um novo pensamento, uma maneira de agir diferente. E nós chegamos a João Paulo II, que era polonês, nascido ali na União Soviética. Um rosto mais conhecido de todos nós, não é? Nós estamos no ano de 1979 e ele faz a primeira visita dele à Polônia, um país soviético. 82, Reagan e João Paulo II, eles se encontram no dia 7 de julho de 1982. Nós vimos o Reagan lá, subindo, como político conservador, mas não religioso conservador. E eles têm um encontro secreto. Nesse encontro secreto, eles conversam a respeito do comunismo.
uma campanha secreta para que eles pudessem se unir para acabar com o comunismo. Entre as coisas que eles combinaram, principalmente o comunismo na Polônia, eles combinaram apoiar o partido do sindicato Solidariedade, que não era reconhecido, era clandestino, não é? O líder desse partido era o Lech Walesa, e eu me lembro, eu garoto, e ouvi várias vezes esse nome do Lech Walesa, que aparecia nos jornais. Ele era um partido, ele era o Lula de lá da Polônia, não é? O Papa encorajou Walesa a continuar e aconselhou a não entrar em conflito com o governo polonês. Conselhos do Papa. Quando o Papa, depois de um tempo, voltou à Polônia, ele exigiu os direitos humanos e elogiou o Solidariedade. Agora nós chegamos em 1990, em dezembro de 90, Walesa foi eleito presidente da Polônia. É igual a história do Lula, não é? É parecida com a história do Lula, não é? Porque ele era de um sindicato e se tornou presidente da Polônia. Olha o que diz aqui, nesse site. João Paulo II, aclamado um dos líderes mais influentes do século XX. Teve um papel fundamental para o fim do comunismo na Polônia e talvez em toda a Europa, bem como na melhora das relações da Igreja Católica com o judaísmo, o Islã, a Igreja Ortodoxa, religiões orientais e a comunhão anglicana. Você está começando a pensar na profecia, o que ela diz? A profecia diz que os Estados Unidos se aproximam da Igreja Católica, eles se unem, as religiões protestantes se unem junto, porque os Estados Unidos é um país protestante de nascimento, e agora começa um movimento que vai ser descrito daqui para frente. Olha só, continua, vamos dar uma olhada na vida e na obra do João Paulo II. Ele viajou por 129 países, pregando o ecumenismo. Ele sabia todas essas línguas aí. Se expressava em todas essas línguas, era muito inteligente. Ele beatificou 1.340 pessoas, canonizou 483 santos, mais do que todos os seus predecessores dos 5 últimos séculos. Então ele teve uma obra intensa e muito impactante. Ele fez crescer em 41% os católicos no mundo. A atuação do João Paulo II fez crescer o número de católicos no mundo em 41%. Ele foi um grande evangelista do catolicismo e do comunismo. Aliás, principalmente nos Estados Unidos, onde os católicos chegaram a 80 milhões e se tornaram a religião com maior número de membros. A Igreja Católica nos Estados Unidos ela é 14 vezes maior do que a segunda igreja maior dos Estados Unidos. 14 vezes maior. E aí a gente começa a entender por que os juízes da Suprema Corte estão ali e como é que o país está se preparando para o que está acontecendo hoje e para o que a gente está vendo hoje. Só que hoje o que está acontecendo é muito mais emblemático do que a maioria das pessoas vê. Hoje nós vemos coisas muito mais impactantes na história mundial e que nós vamos ver nos próximos 2 programas. Ele nomeou 150 cardeais. Ele foi o primeiro papa a visitar uma sinagoga judaica em Roma, porque nenhum papa fazia isso. Ele foi completamente inovador. Em 86, reuniu 270 líderes cristãos e não cristãos para um culto em Assis. Trabalhou forte pelo ecumenismo, pela união das religiões. Em 1994, na conferência da ONU, ele se uniu a muçulmanos para defender fetos contra o aborto. Em 96, ele recebeu um exemplar do Alcorão e beijou em sinal de respeito, porque ele era cristão e o Alcorão, o livro dos muçulmanos. Aqui está representando, ele se encontrando com o Dalai Lama, os vários líderes religiosos com os quais ele se encontrou. E na morte dele, talvez ele tenha tido, com certeza, embora ele não estivesse ali presente, porque ele estava morto, mas o maior encontro com líderes do mundo,
porque foram ao enterro dele 4 reis, 5 rainhas, 70 primeiros ministros, 23 delegações da igreja ortodoxa, 8 delegações de protestantes, líderes do judaísmo e do islamismo. E essa cena é uma cena muito interessante, porque ela mostra 3 presidentes dos Estados Unidos ali diante do caixão de João Paulo II, quando ele morreu. Apocalipse 13:3 diz: mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo este poder. E vai continuar. E vai continuar. Porque nós paramos aonde? Nós paramos ainda no Bush e no João Paulo II. E hoje eles já não estão mais no poder. Hoje nós temos outras coisas que aconteceram. E a Bíblia diz muito, muito mais para nós. Porque a última grande coisa que vai acontecer é a pregação do Evangelho a todo mundo, para testemunho a todas as nações. E sabe que antes de Jesus voltar, todo mundo vai conhecer o Evangelho. E todos nós vamos ter que tomar uma decisão. Você vai ter que decidir. Eu vou ter que decidir. Todos nós. Todo ser humano que vive nessa terra vai ter que tomar uma decisão. E a pergunta é assim: qual é a sua decisão? Eu tenho um apelo para fazer para você. O apelo é assim: Deus quer usar você. Porque Ele não está chamando você, presta atenção, quando Ele chama, Ele não chama para você vir e os seus problemas acabarem, para você vir e ter sempre emprego, e nem para você vir e ser curado de tudo, não. Ele não está chamando para você ganhar dinheiro na igreja, não. Aqui não. Aqui Ele está chamando você para empunhar a bandeira de Jesus. Aqui Ele está chamando para você ser fiel até a morte. E o Apocalipse é assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está chamando você para resistir até a morte, se for preciso. Ele está chamando você para vestir o uniforme de Cristo, do exército de Cristo. É para isso que Ele está chamando. A música vai tocar agora. E Deus vai chamar você. E você que já entregou o coração a Jesus, eu estou chamando você para ser um instrumento na mão de Deus. Vai ver quem está aí do teu lado, vai dar a mão e vai dizer: eu agora sou a mão de Deus do teu lado. Eu vou com você. Vem e fica com Ele aqui. Dá a mão. Não deixa Ele vir sozinho hoje não. Vem junto. E eu aqui vou ficar orando. Essa música é uma oração. Cadê você? Vem. Vem de 2 em 2, um dando a mão para o outro, mas vem agora. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar, eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Vou pedir para vocês chegarem bem pertinho aqui. Chega bem para frente, que daí os outros vão chegar também. Cadê você que está aqui? Essa é noite de libertação, e é Jesus quem liberta. Ele quem tira as correntes. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero
Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Quero ouvir você cantar bem bonito. Pede para Deus, usa-me. Usa-me, usa-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Ó Senhor, recebe, Senhor, cada um dos seus filhos e filhas que nesse momento está sentindo o chamado do seu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor os tem libertado. O Senhor tem tirado as correntes, as cadeias que os estavam amarrando, Pai, e eles agora conseguiram vir aqui, Pai. Eles dizem: eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Toma conta dessas vidas, Pai. Reina nesses corações, e que nada ali possa imperar, a não ser a sua palavra e o poder do seu Espírito. Em nome de Jesus.